Urgente, Galípolo responde se Selic vai subir ou não. Olha só, nos próximos dias, entre o dia 10 e 11 agora, de dezembro, haverá uma nova reunião do Copom e em seguida o anúncio da nova taxa de juros. Qual será a nova taxa de juros? Bom, o Galípolo já deu uma dica. Isso provocou um certo caos no mercado, segundo a matéria da Money Times, quando o Galípolo responde se a Selic pode aumentar agora nessa próxima reunião e qual a projeção para o próximo ano, 2025. O fato é que, segundo o Boletim Focus, as projeções dos analistas também prevêem esse aumento no ano de 2025. Para você ter uma ideia, a expectativa da mediana para 2025 na semana passada era de 12,25% em 2025. Então existia uma expectativa da taxa de juros mediana em 2025 e até semana passada era de 12,25%, bem maior do que está hoje, fixando em 12,25%. Isso na semana passada. Essa semana a projeção já é de 12,63%. Imagina se essa expectativa ficar mudando toda semana nesse nível. Certamente uma inflação acima de 14%, quem sabe 15% no ano que vem. E olha, não é exagero, a curva futura de juros já precifica uma Selic a 14% no ano que vem. Bom, o fato é que nessa reunião, o Galípolo, quando perguntado sobre a taxa de juros e tudo mais, ele desconversou um pouco, só que ele deu dicas. Porque olha só um trecho da fala do Galípolo. Galípolo reforçou que o compromisso é com busca do centro da meta de inflação de 3%. Então, se o Galípolo está perseguindo alcançar o centro da meta, que é 3%, e hoje a inflação já se acumula em 4,35%, e o mecanismo para poder frear a inflação e trazê-la para a meta de 3% é o aumento da taxa de juros, o que você acha que vai acontecer? Novamente, explicando, existe uma meta da inflação que é de 3% ao ano. Hoje está acima de 4%, o mecanismo que o Banco Central utiliza para poder trazer a inflação para a meta é aumentar a taxa de juros. O que você acha que vai acontecer? Aumento da taxa de juros. Me responda aqui, você acha que a taxa de juros vai aumentar esse ano ainda, na última reunião de dezembro, e vai continuar aumentando em 2025? Me responda aqui, sim ou com certeza. Responde aqui nos comentários. E é por isso mesmo que o JP Morgan vê uma taxa terminal, portanto, o final desse ciclo de alta da taxa de juros, em 14,25% no ano que vem. Essa mesma instituição, o JP Morgan, previa um aumento da taxa de juros até chegar em 13%. Só que revendo essa análise, a atual conjuntura do país e toda essa questão de isenção de imposto de renda e uma falta de previsibilidade, uma falta de clareza em relação ao corte de gastos, ao reajuste fiscal, ele já muda essa análise para um teto da taxa de juros em 14,25%. Então, sim, a taxa de juros deve aumentar, o anúncio deve acontecer no dia 11 de dezembro. A questão é para quanto? Existe uma expectativa de que vá para 11,75%, mas a questão que você deve saber é o seguinte: quanto deve render aquele CDB de 100% do CDI com essa nova taxa de juros? Bom, vou te responder de forma bem rápida e objetiva, já descontando o imposto de renda. Se você investir em um CDB R$1.000 por um ano, um CDB que rende 100% do CDI com uma taxa de juros em 11,25%, com a Selic a 11,25%, você teria aproximadamente R$1.092. Portanto, R$92 de ganho real, já descontado o imposto de renda. E uma Selic a 14,25%, conforme prevê o JP Morgan, investindo R$1.000 por um ano em um CDB que rende 100% do CDI, você teria aproximadamente R$1.117. Lembrando que esse imposto de renda descontado refere-se a uma tabela progressiva de desconto. Investindo por um período maior, você teria um desconto menor. Quando você investe para um período igual ou menor do que 180 dias, o desconto de imposto de renda é 22,5% sobre o lucro. De 181 dias a 360 dias é um desconto um pouco menor, 20%. De 361 a 720 dias, 17,5%. E acima de 720 dias, portanto um prazo maior, 15% sobre o seu lucro. Agora, uma questão bastante interessante que eu gostaria que você fizesse, uma reflexão muito interessante. Note que uma Selic a 11,25 para 11,75, investindo R$1.000, a gente está falando de um rendimento, um ganho real, mudar de R$92 para 96, R$4 de diferença. E caso até o final de 2025 essa projeção se realize de 14,25%, a gente está falando de um resultado final de, ao invés de 1.096, 96 de lucro, de ganho real, um total de 1.117, R$117 de lucro. Então, de
96 para 117. R$ 21 de diferença. Qual é a reflexão nesse caso? Muitas vezes, você que está muito preocupado com a Selic e está querendo saber quanto que o seu investimento agora vai valer, se você vai ganhar mais dinheiro, com as alterações da Selic ao longo do tempo, para quem investe pouco dinheiro, para quem investe, por exemplo, R$ 1.000, isso é muito pouco significativo. Se você deixar de comer um hambúrguer, você ganha mais dinheiro do que a Selic a 14,25, porque a gente está falando de 20 e poucos reais de diferença. Então, se você, por exemplo, deixar de ir no shopping, você vai economizar R$ 15 com estacionamento. Eu não sei onde é que você mora aí, comenta aqui nos comentários aqui quanto é o preço do estacionamento do shopping quando você vai no shopping no final de semana. Aqui no Rio de Janeiro é no mínimo 15, às vezes pode chegar a R$ 20. Mas o lanche que você vai gastar, alguma coisa do tipo, para as pessoas que economizam pouco, para as pessoas que têm poucos recursos, no começo da carteira, isso é muito comum, é muito mais significativo você economizar, ter um padrão de consumo inferior, ser mais econômico, policiar o seu orçamento, do que você ficar trocando de CDB, por exemplo, de um CDB que paga 120% do CDI, ou você ficar tão preocupado, tão interessado assim no aumento da taxa de juros. Presta bastante atenção para você que quer construir patrimônio. É muito mais importante você focar em quanto você economiza por mês, do que se preocupar na taxa de juros se vai aumentar de 11,25 para 11,75 ou de 11,75 para 14,25. Agora, o que você deve estar me perguntando também é o seguinte: qual é o efeito dessa taxa de juros elevada nos fundos imobiliários? É uma questão bastante relevante também. A resposta é quase nenhuma e eu vou te explicar por quê. É claro que a taxa de juros mais atraente faz com que os fundos imobiliários fiquem menos interessantes, então o pessoal vai para a renda fixa, correto? Perfeito? Esse é um entendimento já consolidado, todo mundo sabe que isso acontece. A questão é de que essa taxa de juros elevada já está precificada, já se espera, portanto já afetou o preço dos fundos imobiliários. Então os seus fundos imobiliários não devem cair mais do que já caíram, diga-se de passagem, já caíram bastante nos últimos meses e principalmente nesse ano. Então não deve alterar nada em preço dos fundos imobiliários. Eu realmente acredito que está na mínima nesse momento, com todos esses acontecimentos dos últimos meses e essas previsões já apontadas, já verificadas e sinalizadas pelos principais analistas do Brasil, certamente os fundos imobiliários já estão no menor preço negociado. Agora, o que você deve fazer é olhar para a tua carteira de investimentos, ver aqueles fundos imobiliários que já têm qualidade e continuar investindo, porque certamente esse preço não será mais observado no futuro. Talvez a gente esteja aí no momento histórico na Bolsa Brasileira, com a oportunidade de comprar ótimos fundos imobiliários. Anota isso aí, ótimos fundos imobiliários com desconto. Se você quer saber quais são os melhores fundos imobiliários, as melhores ações para o ano de 2025, se inscreva aqui no canal, porque eu vou fazer uma lista dos melhores fundos imobiliários para 2025, as melhores ações para 2025, e aí você vai poder começar o ano muito bem informado. Não é uma recomendação, mas é um trabalho que eu faço, uma análise que eu faço todo mês. Eu vou compartilhar com vocês aqui os principais fundos imobiliários, as principais ações que eu estou apostando aqui, não só para dezembro, mas também para o ano de 2025. Mas se eu fosse você, não perderia esse vídeo. Se inscreva no canal e não deixe de acompanhar. Marca o sininho que você não vai perder o vídeo. Então você precisa marcar o sininho para não perder. Se inscreva e marca o sininho. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero que você me diga quanto você acha que vai estar a taxa de juros no ano que vem. Será que vai chegar em 14 ou vai passar? Comenta aqui que eu quero saber. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.